Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Eu sou Mari Vieira e é uma alegria ter você aqui conosco para a gente concluir agora uma das jornadas mais profundas da Bíblia, né? Nós estamos meditando no livro de Jó e hoje nós vamos concluir esse livro. Vamos para o capítulo de número 42. Foram dias de dor, de perdas, silêncio, perguntas, questionamentos, né? Lágrimas, mas o final dessa história nos ensina uma verdade que pode mudar a nossa forma de enxergar os processos de Deus. Então abra o seu coração, porque o Senhor, tenho certeza que vai falar com você. Você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Jó, capítulo 42, que diz assim a palavra: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me humilho diante de ti. Depois que o Senhor falou com Jó, disse a Elifaz: Estou irado com vocês, porque não falaram a verdade a meu respeito com meu servo Jó. Agora levem um sacrifício, e Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Então eles fizeram como o Senhor ordenou, e Deus aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Vieram todos os seus irmãos, irmãs e amigos para consolá-lo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve o dobro de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Também teve novamente filhos e filhas. Depois disso, Jó viveu muitos anos e viu seus filhos, netos e bisnetos. E morreu velho, depois de uma vida longa e plena. Jó 42 não é sobre apenas restauração, mas é sobre transformação. Existe uma frase que resume todo esse capítulo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a maior vitória de Jó. Muitas pessoas leem o final da história e pensam que a maior bênção foi receber tudo em dobro, foi receber a restituição, mas não foi. O maior milagre não aconteceu na conta bancária, aconteceu no coração, porque Jó entrou no sofrimento conhecendo Deus por aquilo que ouviu. E agora sai do sofrimento conhecendo Deus pela experiência. E existe uma diferença enorme entre ouvir falar de Deus e caminhar com Deus. Há pessoas que conhecem versículos, conhecem louvores, conhecem sermões, mas nunca experimentaram Deus profundamente. Os processos fazem isso. Eles tiram a fé do discurso e levam para a experiência. Outra coisa que me chama a atenção é que Deus só restaurou Jó depois que ele orou por aqueles que o feriram. Isso não significa que o perdão compra milagres, mas revela que Deus não queria restaurar apenas os bens de Jó, queria restaurar também o seu coração. Porque uma pessoa pode sair da prova rica, mas ainda está amarga. Pode conquistar muitas coisas, mas continuar presa ao ressentimento. Jó escolheu obedecer, Jó escolheu liberar o perdão, escolheu confiar, e Deus escreveu um novo capítulo. Talvez você esteja esperando o fim do seu processo, mas antes da restauração exterior, Deus sempre faz uma restauração interior, porque Deus não está interessado apenas em mudar a sua história, Ele quer mudar você. E quando Deus muda você, Ele muda a maneira como você vive, como você ama, como você serve, como você confia. Aleluia! O livro de Jó, ele termina nos lembrando que Deus continua sendo soberano. Nem toda restauração acontecerá exatamente como nós imaginamos, mas todo processo vivido nas mãos de Deus produz um coração mais parecido com o dele. E hoje eu quero deixar 3 perguntas. Eu quero que você, se possível, anote essas perguntas para que você medite. O que você conhecia sobre Deus apenas de ouvir falar, mas agora você conhece por experiência? A outra pergunta que eu quero deixar para você é: existe alguém que você ainda precisa perdoar para viver com o coração livre?
E a terceira e última pergunta: o seu foco está apenas na restauração das circunstâncias ou também na transformação do seu coração? Deus nunca desperdiça uma prova. Nada é desperdiçado diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, querido, obrigada, Senhor, porque mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor nunca deixou de estar presente. Obrigado porque cada processo nos aproxima mais do Senhor. Hoje nós reconhecemos que muitas vezes nós buscamos apenas a restauração das circunstâncias, quando o Senhor deseja restaurar primeiro o nosso coração. Nos ensina, Pai, a te conhecer além das palavras, que nós possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se existe alguém que precisamos perdoar, nos dê graça, Senhor, para liberar esse perdão. Se existe orgulho em nós, nos ajude a removê-lo, Pai. Se existe dor, que o Senhor derrame cura e que ao final de cada processo a nossa maior conquista seja uma intimidade mais profunda com o Senhor. Pai, eu peço por cada pessoa que está comigo nesse devocional, que o Senhor venha abençoar a vida, os planos, os projetos, os familiares e todos os que essa pessoa ama e coloca diante do Senhor em oração. Que o Senhor seja com ela em todo o tempo, blindando, protegendo, guardando, revestindo e dando livramento, Pai, daquilo que nós vemos e daquilo que nós não temos nem noção. E assim nós oramos, nós confiamos, te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está esperando pela restauração de Deus. Me conta aqui também nos comentários qual foi a maior lição que o livro de Jó deixou para sua vida. E eu quero terminar esse livro com uma frase que resume toda essa jornada. A maior recompensa da prova não é o que Deus coloca nas nossas mãos, é quem Deus forma dentro de nós. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus planos, os seus projetos, tudo que carrega o seu nome. E até o próximo devocional. Fique com Deus e que Deus te abençoe.